Os prós e contras de cada tipo de mediunidade. Se eu não falar de algum tipo de mediunidade que você gostaria que eu falasse aqui, deixa aqui nos comentários, porque talvez eu tenha me esquecido. Se inscreve no canal, ativa as notificações, vira membro macumbeiro, não esquece de compartilhar também esse vídeo, deixar muito like, todas essas coisas padrão aqui do YouTube pra ajudar a gente a poder crescer. E esse vídeo, gente, me deu uma ideia agora, assim, do nada de fazer, e eu até tô pensando aqui que eu tenho que anotar, que senão eu vou esquecer no meio do caminho as coisas que eu já falei e o que eu não falei. Mas agora indo ao foco, existem alguns tipos de mediunidade, tem a diferença em algumas delas, eu vou tentar descrever os sintomas dessa mediunidade e o que é bom ou ruim nisso tudo. Para começar, eu acho que é melhor eu falar do tipo de mediunidade que é o mais padrãozão, que muita gente, 99% das pessoas são, que é médium consciente. A definição de médium consciente, gente, é uma pessoa que incorpora, ele consegue ver e ouvir tudo o que a entidade fala no processo de incorporação. E quando ele vê e ouve tudo, isso é bom, porque ele aprende muitas coisas quando a entidade está ali falando no processo de incorporação, mas, em contrapartida, ele acaba adquirindo uma insegurança muito maior, porque fica com aquela famosa pergunta: sou eu ou sou a entidade? Ou sou eu ou sou a entidade é bom. Sou eu ou é a entidade? Fica com essa dúvida muito quando tá no começo do processo de desenvolvimento. É uma das perguntas top de pergunta que a gente recebe aqui. O que a gente fala é o seguinte, é muito fácil. Se o conselho for sábio, é a entidade. Se o conselho não for sábio, é você. Como se fosse fácil, né? Assim, né? Tipo, como o negócio era só falar os prós e contras, né? Então já está falando prós e contras dos médiuns conscientes. Outro que vem em segundo lugar depois desse dos médiuns conscientes são os médiuns inconscientes, que são aquelas pessoas que também incorporam, mas que no processo de incorporação eles não lembram de nada. É como se eles estivessem dormindo e sem sonhar. Então não vê nada, fica tudo preto, a pessoa não vê nada e tal. O lado positivo é porque existe uma capacidade muito menor de existir o animismo durante o processo de incorporação quando a pessoa é inconsciente. Agora, o lado contra é que você não aprende nada. Você não tá ali, você tá apagado, você tá inconsciente, entendeu? Você não tá vendo nada. E aí acaba que se você entrar pro terreiro e já for direto pra corrente, você não vai aprender nenhum dos fundamentos do terreiro e da casa. E sem falar que algumas pessoas sentem medo desse tipo de incorporação, porque dá a impressão que a pessoa está desmaiando no momento em que ela está incorporando, então ela fica com medo porque fica essa questão, como que eu vou voltar se eu não tô vendo nada? Se eu não tô vendo nada, como que eu vou saber? E se esse espírito nunca mais for embora? Eu nunca mais vou voltar até a minha vida? Outro tipo de mediunidade que é muito importante e pouquíssimo falado são os médiuns de transporte. Transporte era um termo utilizado quando eu entrei na Umbanda. Hoje em dia eu vejo que as pessoas utilizam muito o termo médium esponja. Os médiuns de transporte, eles também são médiuns que incorporam. E eles podem ser conscientes ou inconscientes, que são, assim, coisas diferentes, tá? Mas, nesse tipo de mediunidade, o pró é que você tem a capacidade de encaminhar espíritos que estão perdidos, os ditos espíritos obsessores. O grande problema é que quando você não está desenvolvido e não está capacitado para demandar esse tipo de energia, demandar não no sentido de mandar algo ruim para alguém, mas de diluir e dissolver aquilo, você acaba absorvendo aquela energia e ela acaba se interferindo na sua vida e na sua qualidade de vida também. Por isso que é muito importante para os médiuns de transporte fazerem trabalhos de fechamento de corpo, como contra-egum, fechamento do umbigo e fechamento de corpo. Inclusive aqui no canal tem um vídeo de fechamento de corpo que eu preciso até regravar porque ele está muito antigo e não está muito bem gravado. Existe também o médium de descarrego. Que o médium de descarrego, ele consegue fazer o processo de incorporação e ele consegue fazer a demandada da energia que nem o médium de transporte, só que o de transporte, ele tem esse acúmulo, ele acaba absorvendo para si. Agora o médium de descarrego, ele consegue fazer esse trabalho sem pegar para si, ele consegue catar e já descarregar na hora. Então ele consegue fazer tipo um descarrego mesmo, vai lá e põe a mão na pessoa, puxa e leva lá para o além toda aquela energia que não precisa e não interfere em nada na sua vida particular.
E nesse aspecto eu não vejo algo contra o negócio de descarrego. O grande problema é que às vezes a gente acaba sentindo muito essas energias, assim, sabe? A gente consegue sentir bem as aflições e as dores e tristezas que as pessoas sentem, sabe? É bem complicado nesse aspecto, né? Porque meio que passa pela gente. A gente consegue descarregar na hora, é mais curto, mas passa, a gente sente também. Outro tipo de mediunidade que o seu pró e contra são os empatas. Os empatas é muito legal, porque na verdade é que nem o termo empatia, né? Aquela pessoa que se liga àquela outra pessoa por conta daquela energia. Mesmo que ele não tenha afinidade com aquela energia, ele consegue se alinhar àquela vibração. E aí os pontos positivos que são pessoas que acabam sendo muito boas conselheiras, porque às vezes você não precisa falar nada, o empata já sentiu o que você tá sentindo e ele acaba, tipo, te dando muitos conselhos e às vezes os conselhos são extremamente sábios e cabem certinho porque ele sentiu exatamente aquilo que você estava sentindo. Agora, em contrapartida, o ruim dos médios empatas é quando eles sentem espíritos que estão em sofrimento, mesmo pessoas vivas, sabe? Às vezes uma pessoa está com uma dor muito grande na cabeça. O médium empata sente essa dor na cabeça e ele fica com aquela dor e ele não consegue desvencilhar dela enquanto aquela pessoa não sair do mesmo ambiente que ele tá, por exemplo. Então isso é um pró e um contra, porque às vezes você tá o tempo inteiro sentindo dores de outra pessoa que você não tem nada a ver com isso e você tá sentindo isso porque você não sabe controlar os seus campos mediúnicos corretamente. Isso acaba atrapalhando a sua vida e é complicado, né, gente? A gente ficar sentindo dor ou sentindo as coisas que os outros sentem. E é perigoso também, porque às vezes as pessoas elas estão sentindo muita tristeza, às vezes elas têm pensamentos suicidas, ou às vezes elas são muito irritadas, e isso tudo acaba dando um turbilhão de energia pra gente, a gente fica confuso e acaba ficando bem perdido nessa questão. Outro tipo de mediunidade é mediunidade nos sonhos. E nos sonhos eu não lembro o nome, desculpa, porque me fugiu agora a palavra, mas se eu encontrar aqui eu coloco aqui na tela para você ver. E a mediunidade nos sonhos ela é muito complexa. Por quê? Porque nos sonhos a gente acaba tendo um pouco de reflexo psicológico e fisiológico sempre, né? E aí às vezes esse sonho ele pode ser um sonho espiritual, mas ele tem as suas características de parte psicológica e fisiológica, e isso acaba atrapalhando para que a gente consiga receber as mensagens de uma forma mais coerente. Por isso que muitas das vezes as pessoas vêm e me falam que sonharam, pedem para que eu interprete o sonho, mas eu hesito demais de interpretar o sonho das pessoas porque é algo muito particular. A pessoa que tem esse tipo de mediunidade, ela precisa aprender a entender os sinais, porque os sinais eles são diferentes de um indivíduo para outro, né? Porque as coisas da forma que eu entendo não é a mesma forma que você entende. Por isso que tem que tentar levar não muito o que os outros falam, mas sim aquilo que você sente. O que você sente é muito mais importante do que as palavras que são ditas. E aí os prós é que você pode se comunicar com a sua entidade sem ter que sentir as energias, né, do ambiente, sem ter que abrir os seus canais mediúnicos. Isso pode fazer com que você sinta coisas de terceiros e por aí vai. Então é uma forma confortável, vamos dizer assim, de você se comunicar com as suas entidades. Você está dormindo, está descansando e tal, e você recebe uma mensagem que é ok. Ou também é complicado porque às vezes quando essa mensagem é uma mensagem um pouco mais perturbadora, ela acaba deixando os mesmos reflexos que os outros tipos de mediunidade deixam no nosso corpo físico, que às vezes é uma dor, às vezes é uma sensação ruim, um calafrio e por aí vai. Outro tipo de mediunidade é a clarividência. E a clarividência, ela tem um pouco aí a questão também que nem o dos sonhos, porque ela é muito boa porque você consegue ver o espírito e se comunicar claramente com ele ali, assim, você tá vendo, mesmo que seja numa leitura labial e tal, você está ali vendo ele e você tá podendo conversar. Mas o problema é o mesmo, porque muitas das vezes, quando você for ver, às vezes o espírito é um espírito que está em sofrimento. Então, às vezes, esse espírito ele pode estar desfigurado, ele pode estar com uma aparência não muito agradável, e você pode se impressionar e ter uma sensação ruim. Lembrando que, às vezes, nem sempre o espírito que tem uma aparência ruim é um espírito ruim, é só a impressão que passa mesmo pra gente, né? E aí você tem que ter muita sabedoria para conseguir dominar esse sentimento, para que você não se impressione com isso, para isso não acarretar uma energia ruim para você. O outro tipo de mediunidade é a clareaudiência, que são as pessoas que têm capacidade de escutar o que os espíritos estão falando.
E essa também, ela cabe igual à clarividência, né? Você ouve e às vezes aquela voz é uma voz um pouco mais tenebrosa, uma voz um pouco mais pesada e tal. E às vezes a gente pode acabar levando isso como, interpretando isso como uma pessoa ruim. E nem sempre é, às vezes é só a voz da pessoa que é daquele jeito. E o bom é aquilo, né? Você consegue ouvir mensagens da espiritualidade, que às vezes são muito boas para o seu aprendizado, mas em contrapartida você pode ouvir o sofrimento de espíritos que estão em processo de sofrimento, né? Obsessores espirituais que tem em todo canto. E aí é aquela coisa, você tem que dosar e saber equilibrar bem para você não atrapalhar na tua vida isso aí. Lembrando que todos esses tipos de mediunidade, né, eles têm o pró e o contra, e para que você consiga, né, equilibrar todos esses fatores de positivos e negativos na sua mediunidade, você precisa fazer o desenvolvimento mediúnico. Lembrando que não são todas as pessoas que têm essas capacidades mediúnicas. A gente vê que, tipo assim, mais ou menos 1% da população não tem nenhum tipo de manifestação mediúnica, nenhum, sabe? Não tem nem a clareaudiência, nem a clarividência, nem o sonho, e nem na incorporação, e nem transporte, nada. A pessoa não tem nada a respeito de mediunidade. Mas isso é muito raro, tá? Mas pode acontecer, vai que tem alguém aqui que assiste que fala isso, então é melhor eu orientar aqui. E você fazendo esse desenvolvimento mediúnico, ele não vai aumentar os seus poderes mediúnicos, poderes entre aspas. Ele só vai fazer com que você tenha controle e posse sobre eles. Por quê? Porque hoje, se isso te atrapalha de alguma maneira, é porque você não sabe controlar o momento de começar e parar o momento de não começar. Porque você não tem o conhecimento para fazer isso, para impedir essa ação. Quando você faz o desenvolvimento mediúnico, você aprende que você sabe quando começar, você sabe quando parar, você sabe interromper se for preciso. E é isso que você aprende, não expande a mediunidade, você só tem controle. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui embaixo qualquer tipo de dúvida que você tenha referente à mediunidade, incorporação e por aí vai. Não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever, virar membro e tal. Muito axé. Tchau.